Tá gravando agora? Agora tá. Então, se a gente for pensar numa linha do tempo, tá? Vamos começar a pensar o aparecimento, né, da Revolução Francesa numa data que foi 1892, tá? Dentro do aparecimento da Revolução Francesa, a gente teria três grandes instituições que começaram a criar, né, uma certa mentalidade e uma forma da gente pensar a organização social e a organização cultural, né, levando em consideração principalmente a matriz europeia, né, a gente pode pensar, inclusive, na matriz europeia, juntamente com isso, né, um ideal regido principalmente pela questão do Estado, da igreja e da família, como ideais que permeavam uma certa organização social, né? Nesse tipo de organização social que a gente teria o Estado, a família e a igreja, né? A constituição social ela se dava principalmente como principal eixo a figura do homem branco, né? O homem branco, o homem racional, o homem europeu, né? O homem cristão, né? O homem cuja comportamento era regido por uma perspectiva racional, né? E principalmente a questão da sexualidade, que era uma sexualidade heteronormativa, né? E isso, num certo sentido, influenciou, vamos dizer assim, outros campos, né? Outros campos do saber, por exemplo, a psiquiatria, né? Que durante um longo período ela postulou que a orientação correta, né, da sexualidade seria uma orientação heteronormativa, né? O sujeito, vamos dizer assim, que teria desejos homoeróticos, né, eram interpretados ali a partir do discurso psiquiátrico como sujeitos que teriam desvios ou transtornos, né? Então, é importante a gente levar em consideração que essa prática, ela inclusive foi uma prática que vamos dizer assim, perseguiu determinados sujeitos, chamados sujeitos pederastas, práticas de pederastia, né? O exemplo desses sujeitos, a gente teria aí, por exemplo, a figura, né, uma figura emblemática da literatura inglesa, que foi o Oscar Wilde, né? Oscar Wilde, que foi um grande escritor, que escreveu o Retrato de Dorian Gray, né? Que vocês, inclusive, eu acho que vocês conseguem assistir esse filme no Netflix, né? Que é uma obra adaptada do romance de Oscar Wilde, né? Ela traz um pouco essa perspectiva narcisista, e ele foi um sujeito que foi, inclusive, preso e foi expulso da Inglaterra em algum momento da vida dele, né? Na própria França, inclusive, eu estou lendo agora um autor, que o nome dele é André Gide, né? E o André Gide também, né? Ele tinha uma inibição muito grande de manifestar a sexualidade dele, que era uma sexualidade com desejos homoeróticos, né? Então, o que é importante a gente ver? Que a gente teria, então, um determinado eixo central para a gente pensar, né? O que seria, o que a cultura e a visão de mundo da modernidade, o que ela traçava ali, o que seria correto, né? E que, num certo sentido, a gente teria uma outra
uma outra maneira da gente pensar, né, essa mudança de paradigma quando essas questões, vamos dizer assim, elas começam a se desgastar e começam a aparecer o que a gente pode chamar dos novos movimentos sociais, né? Dentro desse paradigma, né, do homem racional, heteronormativo, né, cristão, né, a gente vai pensar muito nas questões principalmente relacionadas a gênero, classe, gênero e raça, né? A própria ideia de raça também nesse momento, né? A gente teria um debate aí com relação à questão do gênero e pensar que as questões do gênero elas eram, no certo sentido, canalizadas, vamos dizer assim, para práticas heteronormativas, né? A questão da raça também ela se desdobrava, né, a partir da ideia deste homem racional, branco, né? Então, todos os processos civilizatórios, para utilizar um termo de Norbert Elias, né, e os processos de colonização, né, eles reproduziam essa lógica de poder, né? A gente sempre vislumbrou ainda na nossa cultura, a gente sempre vislumbrou, né, práticas e modelos cuja o paradigma europeu ele funciona, vamos dizer assim, como uma certa bússola para nos orientar no mundo, né? Aqui na própria academia, por exemplo, se tem um professor que fez um doutorado na França, você vai tratar ele de uma maneira melhor do que se ele, por exemplo, tivesse feito um doutorado no Brasil, vamos dizer assim, né? Sujeito mais erudito, mais culto, né? Ainda esse resquício da cultura europeia como algo superior ainda permanece na nossa cultura, né? Então, a partir dessa ideia, né, sobre a questão da raça, isso também é interessante, né? Quem gosta de ler o filósofo e psicólogo francês, para falar de mais um europeu, Michel Foucault, ele vai trazer todo um trabalho, né, de demonstrar que a prática eugenista, né, de tratar a raça europeia e branca como uma raça superior, era uma prática que existia na própria Europa e que culminou, vamos dizer assim, né, nos campos de concentração nazistas, né? O nazismo vamos dizer assim, o auge do modelo europeu, né, daquele modelo de uma certa concepção de que existiria uma raça superior às demais, né? E isso não foi utilizado de uma maneira leviana, vamos dizer assim, né? A gente teria, né, no próprio discurso da biologia, calcado, né, em práticas darwinistas, essa concepção, né, de uma teoria do desenvolvimento e de uma teoria da seleção natural, onde uma raça seria superior à outra, né? Os biólogos, então, da época, do início do século, no final do século XIX, depois, entrada no século XX, eles pensavam, né, dessa forma. Era algo que era compactuado no próprio campo da biologia, né, dessas questões relacionadas à superioridade da raça, e que isso foi abraçado pelo discurso nazista como uma certa noção ali, né, de que como se a ciência ela assinasse embaixo ali, né, uma prática eugenista nazista.
né? Então, é importante a gente levar em consideração essa dimensão, né, desse discurso superior, né, da questão da raça e a questão também, né, do gênero, né, e que envolve as práticas relacionadas à sexualidade. Dentro desse paradigma, então, que é o paradigma da modernidade, apenas a questão vamos dizer assim, apenas a questão das classes é que começaram a ser questionadas, né? A partir do discurso marxista, né? Então, Marx foi, vamos dizer assim, o primeiro sujeito, né, que fez uma crítica, vamos dizer assim, a essa ordem social, né? Se a gente for pensar nesses pilares, classe, raça e gênero, né, para começar a demonstrar que existia um determinado grupo social que ele vai chamar de burguesia, né, e um outro grupo social que ele vai chamar de proletário, a partir de uma perspectiva hegeliana, né, ele vai colocar a ideia de que o proletário sustenta a burguesia a partir de discursos ideológicos, né, aparelhos de reprodução, né, de ideologia, onde a burguesia, ela, como se ela tivesse em cima de um cavalo e o proletário fosse o cavalo, e a burguesia, em certo sentido, ela se mantém, vamos dizer assim, em cima desse cavalo, né? E ele vai tratar isso, vai fazer uma leitura muito sofisticada, vamos dizer assim, das lutas de classes, das chamadas lutas de classe, a partir, né, de conceitos, por exemplo, relacionados à mais-valia, ao fetichismo da mercadoria, ao conceito de materialismo histórico, ao conceito de materialismo dialético, e, né, escreve o livro O Capital, mas um livro, vamos dizer assim, que vai impactar, vamos dizer assim, os chamados primeiros movimentos sociais, é o conhecido livro, né, O Manifesto Comunista, né? Então, nesse livro, ele vai demonstrar que existe uma classe, vamos dizer assim, subalternizada, né? E a classe superior, que seria a classe burguesa, ela gozaria, vamos dizer assim, de determinados privilégios em decorrência, né, de determinadas facilitações, vamos dizer assim, criadas desde a Revolução Industrial, né? A gente teria uma Revolução Industrial onde os grandes industriais, né, eles teriam poder, teriam o domínio das propriedades, da propriedade privada, e teriam determinados grupos sociais, crianças que trabalhariam dupla jornada, 20 horas, adolescentes, mulheres, né, que eram exploradas ali recorrentemente. Essa denúncia, né, feita por Marx, o Marx era um sujeito muito ativo, né? Além de escrever, ele participava das manifestações, ele ia para a briga, né? Quem quiser conhecer um pouco da vida de Marx, eu acho que seria interessante. Vocês têm um podcast que eu estou gostando de escutar ultimamente, que é o Filosofia Pop. Alguém conhece Filosofia Pop? Não? Eu entro aqui no Spotify, que vocês vão... Tem muita coisa bacana no Filosofia Pop, assim. Vocês podem, quando vocês estiverem em casa, de bobeira, forem dar uma caminhada, né, coloquem o podcast, que tem muita coisa boa. Então, o Marx era um sujeito muito ativo e muito dinâmico, né? Ele não era só aquele intelectual que ficava preso na Torre de Marfim. Sabia muito de literatura, sabia muito de filosofia, recitava algumas passagens da obra do Shakespeare de cor, falava inglês, alemão, latim, espanhol, francês, e
conseguiu, vamos dizer assim, num certo sentido, produzir, né, formalizar aquela posição radical que ele, num certo sentido, ocupou e denunciar, vamos dizer assim, essa lógica que seria a lógica do funcionamento do capitalismo, né? Marx, mais do que ser um comunista, ele era um sujeito que mostrou como o capitalismo funciona, né? A partir do momento em que a teoria marxista começou a se disseminar na Europa, a gente vê o aparecimento das chamadas grandes revoluções e o aparecimento dos grandes sindicatos, né? Sindicatos dos trabalhadores, sindicatos dos operários. Esse fenômeno ele tinha como principal referência a concepção marxista de luta de classe e que era orientado, né, por essa lógica de subalternização que o proletário ocupava, produzindo as chamadas grandes revoluções. A gente teria aí, principalmente a Revolução Russa e o aparecimento das repúblicas socialistas soviéticas, né? A Revolução Chinesa, grande parte dos países do leste europeu também sofreram muitas revoluções, e os países também, os países do Ocidente, da Europa Ocidental, também foram contaminados pelo discurso marxista, mas não foram transformados em países comunistas, exatamente porque os Estados Unidos começou a injetar dinheiro nesses países, os chamados, o que a gente chama de Plano Marshall, né? O Plano Marshall ele tinha como principal objetivo, né, criar, vamos dizer assim, uma classe média que não iria mais sonhar com um Estado igualitário, um Estado comunista, facilitando o bem-estar social de um Estado que poderia prover e garantir para a maior parte da população questões relacionadas à saúde e à educação, né? E também moradia, né? Então, é sempre importante a gente lembrar que, se não fosse o Plano Marshall, que atingiu grande parte dos países da Europa Ocidental, a gente teria Itália, Espanha, França, Inglaterra, Portugal, né? A gente teria ali, né, uma grande Europa comunista, né? Mas não, tá? O Plano Marshall, então, ele criou determinados benefícios para a população, né? E, num certo sentido, também sindicalizou as leis, né? A gente não teria mais leis abusivas por parte da burguesia com relação à classe proletária, né? A gente começou a ter aí determinadas normas, determinadas formas de se regulamentar a partir da organização dos sindicatos, né? Então, vamos dizer assim, a organização dos sindicatos nos países chamados ocidentais, da Europa Ocidental, inclusive aqui no Brasil, a gente teve uma força muito grande da organização de sindical aqui na região, né? Quem está em Contagem aí, na periferia de Belo Horizonte, principalmente Contagem, no ABC Paulista, né? Com o aparecimento da CUT e o aparecimento do primeiro líder sindical da CUT, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Começou a lutar pelos direitos do trabalhador, né? Mas o que a gente tem aí? Então, a gente tem os chamados primeiros movimentos sociais, né? Mas quem eram os atores sociais daqueles movimentos? Na maior parte das vezes, homens brancos, cristãos e racionais, né? A gente vê assim, o primeiro aparecimento, vamos dizer assim,
dos movimentos sociais, eles estavam essencialmente marcados pela luta de classe, né? Mas não foi a luta de classe, talvez a gente poderia, inclusive, fazer uma crítica à concepção marxista, né? Que não trouxe também outros debates e que foram acontecer mais tardiamente na segunda metade do século XX. Por exemplo, a questão da mulher, a questão indígena, a questão racial, a questão do louco, a questão do adolescente, da criança, a questão a questão de gênero, né? A questão LGBTI+. Então, essas questões ainda não foram discutidas no final do século XIX, início do século XX. Então, é nesse ponto, né, que a gente ainda teria uma marca fundamental desses primeiros movimentos sociais, regidos ainda por essas três grandes matrizes, que são a família, o Estado e a Igreja, né? A Igreja ainda fomentando uma determinada forma, né, de se pensar e de se orientar a partir da concepção de culpa, a partir da concepção de submissão, né, de que a mulher ela tem que servir ao homem, de que a mulher o lugar da mulher é de estar dentro de casa, de cuidar dos filhos, né? A família reproduzindo os ideais da igreja e um Estado que vai garantir uma certa ordem social a partir das suas grandes instituições, que seriam a escola, né, as prisões e, né, a escola, as prisões e os hospitais, né? A regulação social ela era orientada, vamos dizer assim, pelas grandes instituições que o Estado cria, a escola, as prisões, né? Quem é delinquente, quem é criminoso vai para as prisões, quem deve ser um sujeito bem educado, racional, deve ir para a escola, lembrando que até, né, a década de 50 e 60 apenas os homens iam para a escola, né? E os hospitais que cuidavam da saúde e da norma social regida pela organização do biopoder, né? Biopoder, concepção Foucaultiana, que ele vai trazer essa ideia de docilização dos corpos, né? Então, vamos dizer assim, esse seria um certo mapa, né, do modelo europeu, que é o modelo hegemônico, mas que reflete também nas práticas da América Latina, né? América Latina, vamos dizer assim, é a colônia, né? São os países colonizados pelos países europeus. A América Latina não, a América, de uma forma geral, e a África, né? A gente teria ali os países da Ásia ali, que talvez não foram colonizados, né? Mas de uma forma tão direta, mas no caso da África e da América, essa colonização ela foi incisiva, né? Ela foi violenta, né? À toa que o maior genocídio da história, né, foi com relação aos espanhóis, quando eles fizeram com os índios da América Latina, né? Esse ideal de funcionamento, né, de catequização, o aparecimento das escolas, das universidades na América Latina, no certo sentido, silenciou outras culturas, colocando a cultura europeia como uma cultura superior às demais, né? Aqui no Brasil, a gente vai ver com mais detalhes essas questões,
Mas a gente vê, por exemplo, que o século XX ele teve como principal prática uma tendência de embranquecimento da raça, né, brasileira. Né? Então, o Brasil ele estava com né, ele tinha ele tem ainda, né, um grande número de afrodescendentes, né, principalmente vindo do tráfico negreiro, e que o discurso religioso, inclusive, colocavam esses sujeitos como sujeitos desalmados, né? Então, essa ideia de serem sujeitos desalmados, sujeitos sem alma, né, legitimava o tráfico negreiro, o transporte de corpos negros para a América do Sul, América Central e América do Norte, sem o menor pudor, sem o menor cuidado, porque eram sujeitos que não tinham alma, né? Isso é sempre importante a gente lembrar, né, que a igreja ela apoiou o tráfico negreiro porque eles eram sujeitos que não iam para o céu, né? Eram sujeitos desalmados, né? E o século XX foi um século cujo projeto maior seria um projeto de embranquecimento das raças. Aí, nesse sentido, eu acho importante, quem viu o vídeo do Netflix, do Amarelo, como é que é? Amanhã Amarelo, como é que chama? Emicida. Do Emicida. Quem viu? Eu ainda não. É daquela música dele, a mais recente? Acho que a música chama Amarelo mesmo, né? Não? Acho que é esse nome, mas eu não cheguei a ver o vídeo, não. Ninguém viu? Também não vi. Só vi a divulgação. Então já é dever de casa. Então já tem um dever de casa para vocês. Ó. Sério, gente? Morrer de tristeza. Certo. Plena pandemia, vocês estão fazendo o que na pandemia? Chegou aí? Dever de casa, hein? Porque essa aula não tem fichamento. Vocês viram que essa aula não precisa fazer fichamento? Então, o Emicida vai tratar disso de uma maneira muito interessante. Vai falar do tráfico negreiro, vai falar como que os negros começaram a ocupar as periferias das grandes e médias cidades do Brasil, né? Aí, o que a gente começa a ver? Que esse paradigma, vamos dizer assim, ele começa a ser questionado, né? A partir dos anos 50, a gente começa a perceber que esse lugar do homem racional, branco, não era o suficiente para o tipo de organização social que a gente teria, né? Uma organização social essencialmente regida pela lógica desse homem, né? Não era uma organização social que garantiria, vamos dizer assim, plenos direitos para a população de uma forma geral, né? Embora a gente encontre que os direitos do trabalhador começaram a aparecer, principalmente a partir do discurso marxista e principalmente a partir, né, das questões relacionadas à
a esses novos movimentos sociais, principalmente a partir do aparecimento dos sindicatos e uma crítica que esses sindicatos vai fazer, por exemplo, redução das horas de trabalho, direito às férias, direito a 13º, garantias de acidente de trabalho, né? Isso tudo foram as conquistas sociais que o discurso marxista pelos sindicatos conquistou. Então, tem até uma frase do Antônio Cândido, né? Se você não gosta de comunismo, você ainda estaria trabalhando 20 horas por dia, sem direito a 13º, né? Sem direito a férias, né? Ou seja, todos esses direitos que começam, sem direito à carteira do trabalho, sem direito à aposentadoria, e isso começou a acontecer, esses direitos, exatamente por causa dessa organização, dessas primeiras organizações sociais que apareceram com sindicatos. Senão a gente estaria trabalhando aí igual, né, antes das organizações do sindicato, né? É claro que hoje a gente tem um outro modelo, que é o modelo da uberização do trabalho. Você tem que ter o seu carro, você trabalha com seu CNPJ, você não tem nenhuma garantia, porque você, na verdade, não é empregado da empresa, mas você é empregado de si mesmo, e isso, embora cause uma certa, vamos dizer assim, uma certa independência, né? Mas é uma falta de independência, porque, na verdade, as nossas garantias vão sendo cada vez mais minadas, né? Dentro desse novo cenário que a gente tem, mas esse novo cenário é o chamado neoliberalismo, tá? Isso é o que a gente vai chamar hoje do neoliberalismo, que é um Estado cada vez mais ausente e cada sujeito se virando da forma que pode, né? Então, a gente vai, né? Essas garantias de trabalho, elas começaram a ocorrer exatamente por causa desse discurso marxista que influenciaram as práticas sindicais, né? E aí, dentro desse paradigma, a gente começa a ver que ele começa a ser questionado, né? Então, nos anos 50, por exemplo, começam a aparecer os primeiros escritos sobre a mulher, os direitos da mulher, a mulher como o segundo sexo, né? Um conhecido texto de uma filósofa francesa que era Simone Bovary, né? Não sei se vocês conhecem, que era casada com Jean-Paul Sartre, né? E aí a gente começa a ver os primeiros movimentos feministas, mas que eram, e, por exemplo, na própria década de 20 também, as mulheres começaram a se organizar, principalmente nas fábricas na Inglaterra, né, que chamavam, num cenário que eram as sufragistas. Vocês já viram esse filme, As Sufragistas? Já, sim, muito bom. Eu vou ficar falando no filme, vou ficar mandando no grupo. Aí vocês, né, acho que é bom vocês assistirem quando vocês puderem também, né? Pode ser? Claro, manda aí. E aí, dentro desse cenário, a gente começa a ver, então, os primeiros novos movimentos sociais, né? O que vai demarcar, vamos dizer assim, esse movimento social das mulheres? É claro que a gente já tinha os movimentos sociais das sufragistas, mas o que vai demarcar os movimentos sociais das mulheres, né, vão ser os escritos de Simone Bovary, essencialmente o aparecimento da pílula anticoncepcional, né? Quando a mulher ela começa a tomar a pílula, o corpo dela deixa de ser aquele corpo cuja finalidade é apenas a reprodução. A mulher pode se perguntar também sobre o seu desejo. Além de você ter um corpo para ser mãe, né?
Vou pensar aí na idade de vocês, aí. Vocês estão com 20 anos, vocês já seriam aí mães de 3, 4 filhos. Você consegue imaginar isso? Né? Agora não, agora vocês estão aí estudando as sufragistas, Simone de Beauvoir, história dos movimentos, novos movimentos sociais, dentro da universidade, ou seja, vocês estão realizando os desejos de vocês, né? Então, isso também, assim, né? Talvez vocês não gostem do marxismo, mas isso também é fruto das conquistas sociais que aconteceram, né? As avós de vocês, as bisavós de vocês não tiveram esses direitos, né? As nossas, né? Não tiveram esses direitos, né? Então, a mulher, o corpo da mulher deixou de ser alvo, vamos dizer assim, essencialmente da finalidade sexual de reprodução. E começaram a aparecer outros desejos. Mas o que é importante a gente levar em consideração? Que esses desejos, eles começaram a aparecer, né, essencialmente, né, numa determinada classe, né, de mulheres que eram ainda mulheres brancas, intelectuais, né, de classe média, que veneravam, por exemplo, que liam Simone de Beauvoir, né? Ainda não chegou, vamos dizer assim, nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, nas periferias das grandes, da média cidades, né? Ou em outras formas de interseção, por exemplo, mulheres lésbicas, mulheres negras, né? Ou seja, isso estava ainda dentro de um espectro, né, muito restrito, né? Embora começasse a aparecer, vamos dizer assim, as primeiras lutas sociais, as primeiras conquistas sociais. Juntamente com isso, a gente vai ter também uma outra referência fundamental para pensar isso, principalmente a partir da questão racial, que são os escritos do martiniquês psiquiatra Frantz Fanon. Cadê o Frantz Fanon? Frantz Fanon, né, escreveu o livro Pele Negras, Máscaras Brancas, né, se não me engano, 1953. Onde, 1953, onde ele vai fazer um belo recorrido, né, da sua condição de negro morando numa França, né, numa Paris, numa cidade de Lyon também, que é próxima de Paris, uma cidade grande, tipo BH, né, em que o que é ser um negro na Europa, né? Numa Europa nos anos 50, nos anos 60, né? E ele vai escrever essa bela obra, né? Que é uma obra que ele vai tratar, né, daquilo que é chamado de pele negra, máscara branca, né? Ou seja, todo um processo de embranquecimento que ele tem que fazer, né? Não um embranquecimento literário, não tem que pintar a pele dele de branco, mas todo um processo de embranquecimento que ele tem que fazer dos seus hábitos, da forma de andar, da forma de vestir, da forma de se alimentar, do uso das palavras, da forma de se postar, para ele ser aceito na cultura europeia, né? Então, ele vai ser o primeiro sujeito que vai começar a tratar das questões raciais, né? Então, a gente já começa a ter, né, a partir dos novos movimentos sociais, já começam a trazer principalmente questões relacionadas àquilo que ficou, vamos dizer assim, esquecido nos primeiros movimentos sociais, mas que, num certo sentido, começou a ser lembrado nos chamados
novos movimentos sociais, principalmente as questões relacionadas à raça e ao gênero. Mas a questão de gênero ainda muito voltada ainda para a questão da mulher, não um debate ainda sobre as questões LGBTI+, né? Então, os anos 50, eles, vamos dizer assim, eles foram fundamentais ali. Eles, no certo sentido, eles começaram a fundar, vamos dizer assim, né, aquilo que seria, né, essa nova forma de se fazer política, que envolvia, né, na sua dimensão mais radical, as questões relacionadas à raça, classe e gênero, né? Nos anos 60, a gente já começa a ver todo um movimento, né? Por exemplo, o movimento beatnik, que começou nos Estados Unidos, os escritos dos movimentos beat, né? Beatnik, né? Cuja o principal escritor foi William Burroughs, e um sujeito declaradamente homossexual, que convivia com os jovens escritores de Nova York, que eram Allen Ginsberg, Jack Kerouac, né? E que criaram um movimento beat, né? Que foi, no certo sentido, precursor, né? Dos movimentos hips e daquilo que marcou a Europa e a cultura ocidental, que foi maio de 68, as grandes revoluções de maio de 68, né? Então, todas as questões, os questionamentos relacionados às questões da identidade, das lutas dos direitos dos estudantes, né, das lutas sociais, isso tudo começou a transformar aquela determinada ordem social, cujo paradigma seria o paradigma da família, né? Então, uma família, vamos dizer assim, organizada socialmente a partir do homem, da mulher e dos filhos, isso começou a ser pulverizado, começou a ser questionado, né? E aí começam a aparecer, né, principalmente nos anos 60 e 70, nos Estados Unidos, os movimentos gays, né, os chamados movimentos gays. Então, os primeiros movimentos gays que aparecem em São Francisco, né? Quem tiver interesse de conhecer esses movimentos gays, basta assistir um outro filme aqui que eu vou trazer aqui para vocês, que chama Milk. Já assistiram esse filme? A Voz da Igualdade, com Sean Penn. Um ótimo filme. Já vi, Vale muito legal também. A pena assistir também, né? Então, que trata, né, dos movimentos sociais, primeiros movimentos sociais de LGBTI+, né? Então, a gente vê aí, né, os movimentos feministas começam a aparecer, né, o corpo da mulher, né, o corpo do sujeito LGBTI+, o corpo do sujeito negro, né, um lugar também do corpo, né, os direitos que começam a acontecer do próprio corpo, né, não é à toa que hoje é muito comum a gente ver esses discursos, né, my body, my right, né, o meu corpo e as minhas regras, né, que isso passou a ser algo para orientar a subjetividade desses novos grupos sociais, né? E, juntamente com isso, a gente começa a perceber ali, né, uma nova ordem social que seria também, vamos dizer assim, né, as questões do índio, as questões do louco, né? A gente começa Foucault, principalmente, escreve o livro A História da Loucura, e trata disso de uma maneira exemplar para mostrar que o louco é uma construção sócio-histórica, né? E que antigamente a gente não teria essa concepção de louco porque o mundo ele não era um mundo tão racional
e tão instrumentalizado da forma que ele passou a ser com o aparecimento da modernidade, né? Então, o louco ele começou a ser isolado e começou a sofrer, vamos dizer assim, determinadas formas de coerção e de normatização com o objetivo de organizar, né, o comportamento desse sujeito, né? E aí a gente começa a ver os movimentos sociais com relação ao louco, principalmente aqui no Brasil, final dos anos 80 e anos 90, que denuncia práticas, né, de eletrochoque, de violência física, né, de aprisionamento do sujeito louco, né, e que vai culminar, né, numa denúncia fazendo um certo paralelo de que os manicômios psiquiátricos eles eram como os campos de concentração, né? Depósitos de gente. A gente vai ter a visita aqui de Michel Foucault, né? De Basaglia, que vão ficar impactados, né, com essas práticas que ocorreram aqui, e aí vai culminar na chamada Lei Paulo Delgado, né? Ou seja, a lei antimanicomial, que é comemorado todos os anos, né, no dia 18 de maio, né? Ou seja, a luta antimanicomial, ou seja, os loucos também são sujeitos de direito, né? Então, todos esses movimentos sociais eles vão culminar em direitos também sociais, né? Hoje a gente tem toda uma discussão sobre a questão dos sujeitos LGBTI+, exatamente porque, né, a referência para a gente pensar isto é uma despatologização desses sujeitos, né? O sujeito trans, por exemplo, pode ser visto como um sujeito doente, o sujeito que tem uma orientação homoerótica não pode ser um sujeito que tem um determinado transtorno, o sujeito que tem uma determinada cultura ou uma cor, né, é um afrodescendente, não pode ser visto como um sujeito inferior, né? Então a gente começa a ver os direitos, né? Por exemplo, o crime de racismo, a despatologização, os direitos da mulher que vai culminar na Lei Maria da Penha, né? Ou seja, vários movimentos aí sociais, né, que começam a trazer o debate, né, para esses sujeitos, e esses sujeitos passam a ser sujeitos de direito. No nosso caso mais específico, que trabalhamos com crianças e adolescentes, né, eu e vocês, que vão ser pedagogas, vão trabalhar com as crianças e adolescentes, pelo menos a grande maioria, a pedagogia não é restrita a isso, mas ela se dedica bastante a isso, né? Vocês sabem muito bem que nós vamos ter também, né, o aparecimento do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, num certo sentido, traz as noções de direitos e deveres da criança e do adolescente, né? Então, esses chamados novos movimentos sociais começaram a trazer novas formas de ser, de se colocar. Então, a gente vai sair do paradigma moderno, cuja principal referência seriam as grandes revoluções, né? E vai começar a entrar nesse paradigma pós-moderno, cuja principal referência são as mudanças de comportamento, mudanças da concepção de raça, de uma hierarquização da raça, das questões relacionadas ao gênero, das questões relacionadas à questão etária, da questão do louco, da questão indígena, para a gente começar a debater as questões no nível da micropolítica. Não mais uma política de partido, uma política partidária, né? Mas uma política que quer apostar no campo da subjetividade dos sujeitos, né? Trazer em debate uma forma
de se pensar a subjetividade que esteja atrelado ao campo dos direitos. Daí todas as questões relacionadas aos direitos humanos, né? Direitos humanos não é o direito do homem, são direitos dos humanos, né? Em certo sentido, os direitos humanos estavam muito atrelados ao direito do homem, a esse homem, né, europeu que eu estava trazendo para vocês. Então, a gente tem que ver, né, os novos movimentos sociais à luz também, né, das teorias decoloniais, né? As teorias decoloniais, elas vão nos iluminar, né, para pensarmos que, né, não é só os direitos do homem, né, que é uma teoria colonizadora europeia, os direitos, né, os direitos humanos, em certo sentido, ele voltado ali apenas para o homem branco, europeu, cristão, mas se a gente vê os direitos humanos na perspectiva decolonial, a gente vai trazer em pauta a questão racial, a questão de gênero, a questão colonial, né, que diz respeito, por exemplo, a gente tem que perseguir as religiões de matriz africana, né? As religiões de matriz africana são inferiores às religiões cristãs, né, ou judaicas, né? Por que elas são assim? Então, a gente tem esse tipo de debate também que a gente tem que refletir, né? E, num certo sentido, essa mudança de paradigma vai afetar os novos movimentos sociais e as lutas sociais. E aí, agora, mais nessa virada do século XX para o século XXI, nós vamos ter o conceito de interseccionalidade, né? Mulheres, trans, negras, né? Ou seja, então, a questão de gênero que perpassa a questão racial, né? Índios, trans, né? Adolescentes, né? Então, uma gama de forças ali que se interconjugam para a gente pensar que existem interseções dentro dessas práticas dos movimentos sociais, né? E que as questões relacionadas ao direito da mulher não vai importar apenas as pessoas ali que moram na Zona Sul, que são esclarecidas, que leem livros, que o homem trata a mulher de uma maneira igualitária. Não, isso tem que chegar nas comunidades, nos aglomerados, nas periferias, no interior, né? Para questionar essa postura, né? Para questionar, para trazer alguma coisa para esses sujeitos. E qual que é o lugar, vamos dizer assim, da educação social, da psicanálise, né, que é também uma prática emancipadora, né, para a gente pensar práticas discursivas que vão transformar essas ações, né, algo que vai tocar um certo real, para dizer isso numa perspectiva lacaniana, né, algo para produzir novos discursos e novas formas de vida. Esse é o lugar do educador social, né? O lugar do educador social, do psicanalista que está interessado em pensar a polis, né? É um lugar onde ele vai perceber esses pontos, essas forças que se convergem, essas forças de tensão, para transformar isso em discurso e transformar isso em resistência, para não ser, vamos dizer assim, suprimido por práticas hegemônicas, ou práticas cuja ideal, né, se orienta dentro de uma norma regida pela questão de classe, a gente teria burguesia, de gênero, o homem branco, e de raça, que seria o homem branco também, né? Ou seja, determinadas práticas ali que vão além dessas perspectivas, né?
Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Beleza? Sim, professor. Vamos conversar um pouco agora? Vamos. O que vocês acham? Dúvidas, questões? Eu achei interessante que você criou um paralelo assim, meio que com os últimos 2 séculos, né? Mais ou menos, 1,5 século, a partir da Revolução Francesa, né? E as coisas que mudaram em relação à sociedade. Igual você tinha colocado primeiro as matrizes, que meio que ditavam as regras da sociedade, né? Lá para 1800, por aí, que seria o Estado, a família e a igreja, e quais são as coisas, os movimentos, as revoluções que vão acontecendo, que vai meio que mudando essa questão, a questão, por exemplo, de tudo ser centrado na figura do homem, ou na figura do homem europeu, branco, cristão, hétero, e até chegar hoje em dia, porque já que a questão é ver o que mudou na sociedade, é bom a gente, como é a sociedade hoje em dia e o que trouxe, o que levou a ser como hoje, mais ou menos, está se constituindo. Exatamente. A gente vê, né, que como que esse ideal da modernidade ele vai, vamos dizer assim, segmentar e organizar um tipo de sociedade que tiveram determinadas revoluções, mas que não ficaram por aí, né? E que essas novas revoluções elas são também importantes para a gente pensar, né, alguns caminhos possíveis com relação às transformações sociais. Eu pensei numa coisa quando você. Acho que quando eu li o texto eu tinha meio que ligado, mas eu consegui raciocinar melhor quando falou sobre a questão da interseccionalidade dos movimentos sociais. Eu lembro que no início do período anterior, do primeiro período, eu li um texto para aula de filosofia que era um texto de um site que chama Pandemia Crítica, e era sobre a questão das pessoas trans e negras. Como que era a realidade dessas pessoas na pandemia, como que elas, tipo, como é que era uma situação enfrentada. E eu lembro que foi um texto, assim, que mexeu muito comigo, porque eu sempre fiz muito trabalho na escola sobre feminismo, essas coisas, só que nunca tinha parado para pensar a questão de que, às vezes, muito do que a gente vê sobre feminismo, muita coisa que a gente estuda, é sobre um feminismo que fala só sobre uma classe. Fala sobre as mulheres brancas que tiveram privilégios e que, às vezes, muita coisa que é dita não vai corresponder contra a realidade de outras mulheres. E eu lembro que esse texto, ele falava assim, eu lembro de uma das frases principais que falava que na pandemia, para essas pessoas que eram trans e negras, que a sociedade tentava colocar no lugar pessoas que nunca tiveram lugar nenhum, e que o único lugar possível era o limbo da inexistência. Que, na verdade, as pessoas não se preocupavam com as dores, e que quando ia tocar em algum assunto, a autora do texto mesmo, ela falava, eu sou uma mulher branca, e eu tipo assim, tô falando sobre esse assunto porque senão as outras pessoas não vão escutar, sabe? Elas não vão escutar as pessoas no lugar de fala delas, porque elas não dão voz para essas pessoas. E aí acho que é um pouco a questão da definição do sujeito mesmo, até um texto para a gente ler para filosofia, que falava sobre a questão de que muito tempo tentou definir o homem com base no que as pessoas, os homens brancos, cristãos e héteros estavam tentando falar que era a imagem do sujeito. E que é a mesma coisa dessa questão quando falta ligar os movimentos sociais. Que antigamente as primeiras lutas feministas elas não falavam sobre as mulheres, digamos assim, as mulheres lésbicas. Hoje, no documentário que eu assisti para o Paulo, que é o coordenador de pedagogia, inclusive, falava sobre a questão de como foi para as mulheres lésbicas se inserirem no movimento feminista no início, que elas enfrentaram muita dificuldade, porque por mais que fosse uma coisa inovadora e que as mulheres estivessem lidando por direitos, quando outras pessoas com outra perspectiva e com outras realidades apareciam, acontecia um choque dentro do próprio movimento. E aí achei muito interessante, achei que tinha muito a ver com a ideia de interseccionalidade. Eu acho a palavra difícil.
É legal, né? Júlia, o Oi. que você pensou, Júlia? Bom, no finalzinho do texto, quando fala sobre educação popular e o Estado neoliberal, eu percebo que volta um pouco desse caráter do neoliberalismo, e ele fala sobre o corte das verbas, né, sobre as políticas públicas, e é algo que eu vi ontem, até no Instagram da UFMG, sobre os cortes das verbas das universidades, né? Sobre o Estado ele não entender essa importância da educação para os assuntos de toda a sociedade. E a nossa, principalmente, atualmente, tem sido muito importante. Por exemplo, a UFMG tem desenvolvido diversos trabalhos para solucionar os problemas do coronavírus e tudo mais. Direto a gente vê as postagens e o Estado intervindo, cortando verbas das universidades. Então, a gente vê algo que acontecia lá atrás, de novo acontecendo atualmente. O que a gente tem, né? A gente vai ter aí, com essas políticas neoliberais, um Estado cada vez mais enxuto, né? O Estado cada vez que vai garantir cada vez menos direitos para a sociedade, né? E uma política neoliberal, ou seja, uma política de empresas, de interesses econômicos, tomando conta da maior parte, da maior parcela, vamos dizer assim, das obrigações econômicas e sociais, né? Um Estado ali que garanta apenas segurança, né? E o resto vai ser delegado para as empresas. E uma sociedade cada vez que pague mais impostos e que tenha cada vez menos direitos, né? Isso é um modelo econômico do Paulo Guedes, modelo econômico que ficou ali durante um grande período no Chile, né? E que agora a gente está vendo essa construção dessa nova Constituição com grupos indígenas, mulheres, homens brancos, imigrantes, todo mundo que vai participar dessa nova Constituição como conquista social que aconteceu agora decorrente das manifestações que estavam acontecendo no ano passado, né? Vocês viram lá no ano passado como é que as coisas estavam acontecendo lá, né? E que também agora estão acontecendo na Colômbia, né? A Colômbia também, o presidente parece que está querendo sentar para conversar, né? Então, a política neoliberal já vamos dizer assim, uma outra faceta, né, dessas questões relacionadas, dessas transformações sociais, mas aí já diz também de uma pauta econômica, onde o Estado ele vai se distanciando cada vez mais da sociedade e vai delegando às empresas as funções que seriam funções do Estado. Mas não vamos dizer assim, o neoliberalismo ele funciona, se é que ele funciona bem ali na Inglaterra, funciona bem ali nos Estados Unidos, entendeu? Onde você tem uma garantia de emprego, você tem uma produção de renda, onde você consegue viver bem porque tem empregabilidade. Até um certo sentido também. Eu acho que a gente tem até que pensar que as coisas estão tão boas assim, igual a gente pensa, né? Mas num país periférico, que é um país em desenvolvimento, né? Onde as questões sociais elas não estão nem ainda muito bem, os direitos sociais não estão nem ainda muito bem consolidados, o neoliberalismo ele chega aqui como um neoliberalismo assim, muito mais perverso do que a gente tem em outros países, né? Nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né? E a gente vê também os movimentos sociais ali na França, com os coletes amarelos, né? Você vê que a situação não está boa em nenhum lugar, né? Está tendo os movimentos sociais, chamados novos movimentos sociais, marcaram o ano passado inteiro, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o George Floyd foi assassinado, né? Por exemplo, com os direitos
é uma igualdade de direitos que os negros estão reivindicando. Eu estava lendo, estudando sobre o assunto na época, eu vi que o próprio direito a voto do negro nos Estados Unidos não é um direito conquistado que está na Constituição. É algo que tem que ser votado e aprovado a cada um número X lá de anos. Só para vocês terem uma ideia, a condição de ser negro nos Estados Unidos é extremamente complicada, não tem a menor igualdade, né? Então, vocês veem que a falta, por exemplo, com relação a esses movimentos, os movimentos sociais, os novos movimentos sociais, principalmente com a questão Black Lives Matter, né, vida negras importam, né, ele traz em discussão exatamente o que eles estavam fazendo. Eles iam para as grandes, as estátuas, né, e destruíam as estátuas que tinham um discurso colonizador, né? Vocês lembram disso, né? Eles foram em Brixton, na Inglaterra, e destruiu uma estátua de um grande traficante de escravos inglês, por exemplo, né? Ou também das pessoas que representam os estados que são contra, ou que eram mais, que eram contra a, a, os direitos dos negros lá nos Estados Unidos. Então, assim, eles pegavam exatamente os pontos ali, né, resquícios da história que reproduziam determinadas práticas racistas, né? Então, se a gente vê essas revoluções, isso que está acontecendo também com os coletes amarelos lá na França, né? Aqui no Brasil, não sei ainda, porque ninguém ainda, né? Talvez por causa da pandemia, mas as coisas também daqui a pouco o povo começa a sair na rua aí também, né? Então você vê que, na verdade, tem muita coisa acontecendo aí relacionada a esses novos movimentos sociais e as questões relacionadas ao neoliberalismo, né? Ítalo. Eu fiz umas anotações, mas assim, coisa que passou pela cabeça. Quando a Laura estava falando da interseccionalidade, eu pensei muito em. E quando você também fala do movimento feminista, que quando tem aquele. Quando ela começa a tomar força, ele só leva em conta um certo grupo de mulheres. Eu fiz um paralelo com 2020 e o próprio movimento do Black Lives Matter, que eu lembro que precisou de um movimento, um submovimento dentro deles para levantar a questão das pessoas trans negras. E aí era um super debate, pelo menos eu vi um debate muito grande nas redes sociais, que era de que você não podia ser só antirracista se você ignorasse os problemas de pessoas trans, por exemplo. E aí eu também lembrei de discussões de feminismo radical versus a população trans. Eu lembrei de muita coisa que a gente pode pensar para conversar sobre essa relação tão complicada que é quando você coloca sujeitos que englobam várias facetas dos campos sociais. Então, muita coisa passou na minha cabeça quando eu estava fazendo as anotações e com a fala da Laura também. Mas pode falar o que passou. Então, é que eu notei que parece que com o tempo as relações elas vão ficando mais complicadas e que as pessoas as pessoas não, né? Os ciclos eles vão se esquecendo uns dos outros. Então, a gente esquece mais ou menos o que foi o começo do movimento feminista. Eu coloquei que a gente esquece o que foi o começo do movimento feminista para exaltar que foram só mulheres cis que começaram, por exemplo. E a gente esquece, por exemplo, que sei lá, a revolta de Stonewall foi iniciada por uma pessoa trans. E aí, hoje em dia, quando você vê
essas celebrações de Stonewall, você só vê pessoas, majoritariamente homens, gays, cis, falando sobre. Então, assim, foram só coisas que eu coloquei, que eu nem desenvolvi muito não, mas é só para eu parei para pensar nessa interseccionalidade que é bem complicada para pensar, que é bem complexa, no caso. É que a gente acaba ficando preso na nossa bolha, né? E eu também, Ítalo, eu conto essa história, assim, é claro que tem vários atravessamentos, são várias questões, né? Essa forma, assim, de eu até contar a história, de eu criar isso, vamos dizer assim, é uma forma até muito racional, muito europeia, muito didática, né? Essa objetividade, né? São várias forças aí que vão compondo para acontecer o que a gente está vendo. Então, é claro que você tem razão, assim, né? As coisas elas não acontecem de uma maneira tão linear assim, né? Assim, só para ser um pouco didático também. Laís. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Eu li o texto e achei interessante a linha do tempo e fiquei assim me perguntando que se naquela época, né, há tempos atrás, que as pessoas não tinham nenhum direito, as pessoas não eram reconhecidas, seus direitos não eram estabelecidos, como a vida era difícil e hoje, apesar da gente estar ainda caminhando lentamente, a gente viu que após a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós começamos a ter um avanço bem pequeno, ainda precisam ser conquistadas muitas outras coisas, muitos outros direitos, e infelizmente, de um certo 2 anos para cá, nós estamos vendo que os direitos estão sendo tolhidos, o preconceito tem aumentado, as dificuldades têm aumentado, então nós estamos à beira de, vamos dizer assim, perder, né? Os poucos direitos conquistados estão indo para o ralo. Os direitos trabalhistas, os direitos das mulheres, dos trabalhadores, né, dos LGBTs e tudo mais, todas as pessoas estão enfrentando algum tipo de preconceito, algum tipo de perseguição, seja ela no âmbito político, no âmbito familiar, no âmbito social. Então é muito triste ver que demorou tanto para que se conseguir tão pouco e em tão pouco tempo estamos perdendo tudo aquilo que foi conquistado com muita luta e o texto não fala, mas eu tenho certeza que houve muita luta, muita guerra, muito sangue derramado para se conseguir tudo isso, né? É muito triste ver esse cenário. Também, né, assim, muita subalternização, muita né, obediência por uma determinada forma de vida, né, que se dizia superior à outra, né? Isso. Então, a gente vê que ao longo da história houve sempre essa disputa de classe, disputa de poder, né? Nunca foi uma coisa de graça, dada de graça, sempre teve luta por trás de tudo isso. E não foi conquistado também de um dia por outro, né? A gente viu aí ao longo do seu texto que foram anos e anos de conquistas, de lutas, e sempre tendo algum problema a ser enfrentado. Mas aí é isso, né? Temos que continuar lutando e acreditando que vai ser um dia nós vamos chegar lá, né? Obrigado, Iris. Eu acho que você trouxe, né, uma boa contribuição quando você traz o debate desse desgoverno aí que a gente está tendo, né? Uma determinada tentativa, vamos dizer assim, de voltar a esse lugar desse homem branco, racional, né? Se a gente der uma olhada nos próprios ministros, quem são os nossos ministros, né? São todos homens brancos, racionais, né? É uma tentativa de vislumbrar, vamos dizer assim, determinadas práticas que ficaram no século passado, né? Então,
Você foi muito bem lembrado, né? Isso atingindo assim os vários campos, né? No campo da saúde mental, a gente tem visto uma tendência ao retorno do eletrochoque, no campo da questão LGBT, né? Essa questão da escola sem partido, né? O debate racial também cada vez mais enfraquecido, os direitos indígenas também cada vez mais colocados de lado, né? A questão da mulher, uma certa hierarquização da esfera familiar e do núcleo familiar, colocando a mulher, né, numa certa posição aí subalterna com relação ao homem, os direitos da criança e do adolescente, né, aquela fala de que o ECA tem que ser jogado na latrina, né, a gente nunca mais vai esquecer, né, e por aí vai. Então, acho que bem lembrado aí essas questões aí da atual situação, né, no nosso mundo, né, no nosso país. Penso que se você fosse escrever um texto daqui um ano ou dois, remetendo à situação atual, eu acho que seria um texto que seria progressivo até os anos, século XXI, mas começaria um retrocesso no início do século XXI, né? Falando em termos brasileiros, né? No termo do país mesmo. Mais ou menos 10 anos, mas você tem razão. Se fosse isso, a gente teria que repensar, né, como que o discurso conservador ele tá muito forte no mundo hoje em dia, né? Com relação aos imigrantes, né? Por exemplo, na Europa, né? Bem lembrado. Estamos dando passos para trás, né? Seria isso. Mas eu confesso para você que agora eu estou um pouco mais otimista, viu? De uns 2 meses para cá, acho que está mudando um pouco o cenário. Vocês não acham, não? Vamos ver, né? Vamos esperar. 2022 está aí, né? Está atrás da porta. Vamos ver se a gente aprende a votar, né? Nós precisamos aprender a votar, porque o voto é a nossa maior arma. E nós não estamos podendo nem ir para as ruas reivindicar nossos direitos, né? Por causa da pandemia. Então, acho que, além do problema político, estamos enfrentando também esse problema na saúde e estamos, assim, meio que imobilizados praticamente. É um momento que nós estamos imobilizados, né, professor? É um momento de muita tristeza, né? Laura, Júlia Eduardo. É só que eu tinha ficado na dúvida sobre a luta antimanicomial, que eu nunca escutei falar muito sobre esse movimento, e a Laura até colocou aqui no chat sobre o manicômio que tinha lá em Barbacena, né, e eu já escutei falar um pouquinho sobre de como que acontecia, só que assim, eu não sei como correu os movimentos nas ruas que você falou. Aí eu queria saber como é que era, tipo, os loucos saíam na rua, eram pessoas que haviam sido presas por cometer crimes e denunciava os manicômios, como é que era? Era, por exemplo, né, com o aparecimento, os manicômios, eles como as regras de conduta e as normas, elas seguiam esse ideal, né, da família, do homem racional branco. Então, qualquer pessoa que tinha um comportamento um pouco mais desviante com relação a isso, era levada para os manicômios. Aqui, por exemplo, em Minas Gerais, essa expressão, não sei se você conhece a expressão trem de doido. Trem doido, né? A gente não fala isso, né? Porque o trem ele passava nas cidades do interior de Minas e iam todos para Barbacena e as pessoas eram deixadas lá. Então, por exemplo, mulheres que tinham os desejos sexuais muito aguçados eram levadas para lá. Sujeitos que tinham problemas de saúde mental mais graves, por exemplo,
esquizofrenia, paranoia, eram levados para lá e eram castigados sem o menor domínio da técnica de cuidado, né? Sujeitos que tinham alcoolismos, sujeitos que tinham uma orientação sexual diferente das heteronormativas. Então, a gente tinha uma parcela imensa da população que eram deixadas lá e eram esquecidas pelas famílias, né? Aí, o que a gente começa a ter? Começam a aparecer, o Foucault veio para Belo Horizonte, Basaglia, começa a ter toda uma comoção, né? Inclusive os próprios hospitais psiquiátricos, eles lucravam com o número de pessoas internadas, então quanto mais pessoas internadas era melhor para os hospitais psiquiátricos, tinha uma proporção assim, o Estado ele pagava de acordo com o número de pessoas que estavam internadas, então ele sempre tinha uma lotação máxima, né, tinha interesse de ganhar com isso. Aí a gente começa a ver, né, o aparecimento de uma resistência, e isso começa a tomar um corpo muito grande, né? Esse próprio Paulo Delgado é o sujeito que vai representar isso no debate político de uma maneira mais ampla, né? E aí começam a aparecer os CERSANs, ou os CAPs, Centros de Atendimento Psicossocial, né? Ou seja, ninguém mais pode ser internado e esquecido no manicômio, né? A pessoa, se ela tem uma determinada crise, ela pode ficar 2, 3 dias lá, mas ela vai ter uma orientação médica, vão ter outros profissionais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores sociais, pedagogos, para trabalhar com essas equipes, e um processo de descentralização, né? Os sujeitos eles continuam nas suas casas e frequentam centros de convivência, que são os hospitais dias, né? Ficam lá durante o dia e depois retornam à noite para casa. Isso aí também aconteceu com relação às crianças e os adolescentes. Anteriormente ao ECA, o que organizava as regras e os deveres das crianças e adolescentes eram os chamados códigos de menores. E nos códigos de menores existiam as FEBEMs. As FEBEM eram centros também, onde crianças, órfãos, que tinham problema de comportamento, que tinham uso de droga, eram todos depositados lá também, né? Com o aparecimento do ECA, a gente vai ter 5 medidas socioeducativas. A primeira, que é a internação, que uma criança, que um adolescente que comete uma medida de internação, isso a gente vai aprender aqui no curso, que uma criança ou adolescente que cometem uma medida de internação relativamente grave, né, um homicídio, um tráfico de droga pesado, ela é internada, que é igual uma prisão. Então, essa é a primeira medida, internação. A segunda medida, né, que é a semi-liberdade. Então, um adolescente ele vai ficar de segunda a sexta numa casa de semi-liberdade, né, e vai cumprir medidas de semi-liberdade. Vai, depois, final de semana, ele volta para sua casa. Tá? A terceira medida, que é LA, liberdade assistida. O adolescente ele vai ficar de liberdade assistida e vai ter sempre um técnico de referência que ele vai conversar 1 hora por semana com esse técnico. Pode ser um pedagogo, um psicólogo, uma terapeuta ocupacional, né? E aí ele vai conversar, vai falar o que ele está fazendo na escola, o que ele está fazendo em casa, tudo. Essa pessoa vai acompanhar esse sujeito, né? Depois da liberdade assistida, a gente vai ter ao reparo ao patrimônio público, por exemplo, uma pichação, ele quebra alguma coisa, ou então o PSC, que é a prestação de serviço comunitário, né? Essas são as medidas. Então, foi organizado, criou-se as casas de semi-liberdade, que antes era igual um depósito, colocava todo mundo lá. Então, assim, começam a aparecer os direitos. A lei Paulo Delgado, 10.216, vê se minha memória está boa, hein?
10.216. Exatamente, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionamento ao modelo assistencial. Tá vendo que eu lembro até o nome da lei? Arrasou. Então, até esses direitos assim, que hoje estão no ECA faz parte dessa luta antimanicomial, né? Não, o ECA é uma coisa, que é criança e adolescente. A luta antimanicomial são as pessoas de transtorno mental, é outra coisa. Sim, mas é dentro do que você falou quando uma criança, por exemplo, comete um crime. Aí já entra um certo direito da criança, não? Aí, sobre ser assistida. O ECA, está tudo lá no ECA, desde os direitos até os deveres. Tem uma parte do ECA, o ECA é um livrinho aí de umas 200 páginas. Então, mais um dever de casa para vocês. Acho que valeria a pena vocês passarem o olho no ECA. Tá? Então, uma das partes do ECA são as medidas socioeducativas, quando eles cometem também não chama crime, chama ato infracional, porque são todos menores, né? Então, o sujeito adolescente está sob a tutela do ECA, diferentemente do sujeito criminoso, que está sob o Código Civil e o Código Criminal, né? Sim, que antes, então, essa criança também seria considerada louca, né? E jogada no manicômio. Mas se for louco, também essa criança, aí ela vai para um lugar que chama CAPS-I, Centro de Atenção Psicossocial da Infância e da Adolescência. Eu, por exemplo, durante muito tempo eu trabalhei num CAPS-I, de infância e adolescência, que é próprio para criança e adolescente. Entendeu? Que aí você tem razão. É uma instituição que funciona, né, a partir das leis da reforma psiquiátrica, mas que atende a partir dos direitos do ECA. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, um CAPS-I é ali no Santa Efigênia, perto do teatro. Como é que chama aquele teatro que tem lá? SESI Minas. Ali do lado do SESI Minas. Ali tem um CAPS-I. E estão criando agora outro, que é um CAPS. Um CAPS IA, que é de álcool e droga, IAD. CAPS de álcool e droga, IAD. E tem educação social, né? Muito importante, por exemplo, ter educador social nesses centros CERSAM, nesses centros CERSAM, Centro de Saúde Mental, CERSAM, tá? E aqui a gente tem CERSAM e a gente tem CAPS também, Centro de Atendimento Psicossocial. É a mesma coisa. Então, a descentralização, né, o que a gente chama de descentralização dos manicômios e dos hospitais. No caso da saúde, a descentralização foi recorrente ao aparecimento dos médicos de família. Tá? Os médicos de família, eles também, você não tem mais assistência de saúde nos grandes hospitais, você não tem que ir para a Santa Casa, para o Hospital das Clínicas, você tem o seu apoio na sua região, no seu território. A mesma coisa para a saúde mental.
Isso são todos direitos conquistados, né? No campo da saúde mental, no campo da criança e do adolescente, a Lei Maria da Penha com relação à mulher, com relação ao feminicídio, as questões relacionadas ao crime, ao racismo, que é tido como crime, as questões relacionadas ao aparecimento do território indígena, né? Por exemplo, que a FUNAI concedeu várias partes do mapa do Brasil pertencem aos índios, né? As questões relacionadas à questão de gênero, né? A despatologização, né? Ser gay não é mais uma doença, embora a gente veja aí que tem gente que fica querendo falar de cura gay, mas durante um bom período, até a década de 90, ser gay era doença. Ser gay, assim, né? Qualquer orientação sexual que não seja cis, né? Era visto como uma doença, né? São todos direitos conquistados. Então, assim, eles saíram, a orientação sexual que não é cis saiu do DSM, tá? Isso é importante, né? Você não entra lá no DSM e vai assim, homossexual. Por isso que você não pode nem usar a palavra homossexualismo. O ismo dá uma conotação patológica para isso. É muita conquista, não é? E agora estão começando a acontecer também as conquistas, né? Eu acho que esse debate, principalmente com relação à pandemia, eu estava até esquecendo de falar isso, mas estão começando a aparecer também as questões ecológicas, né? Os debates sobre as questões ecológicas, né? É algo eminente, principalmente para a gente conseguir continuar aqui na Terra com a mínima qualidade de vida, né? Os debates sobre a questão ecológica está super vigente e tem gente também, né, com relação às questões dos animais, né, algumas pessoas acham que, né, nem matar animal pode ser uma coisa aceitável, né? Então, tem muita coisa aí que está para chegar também. Professor, no texto tem uma parte que fala sobre crise paradigmática, que é uma crise mais profunda. A gente está vivendo uma crise paradigmática ou Então, quando eu falar crise de paradigma, é exatamente essa mudança do paradigma moderno, da modernidade, né, para a entrada para a chamada pós-modernidade, né, que aparecem os novos movimentos sociais. Então, paradigma é uma forma da gente pensar o mundo. Quando as coisas começam a ruírem, você começa a pensar que você está numa crise de paradigma, né? A gente sai de um paradigma que seria a modernidade e entra no paradigma que seria a pós-modernidade com o aparecimento desses novos movimentos sociais, né? Agora, pensar que a gente ainda está mudando de paradigma de novo é uma questão. Talvez você tenha razão, né? Principalmente algo que a pandemia trouxe, né? Pensar, será que a gente está mudando, né? A gente está passando por uma nova organização social, as pessoas vão sair na rua, vão questionar mais coisas? Acho que talvez, né? Tem tanta coisa transformando aí, né? O mundo está cheio de transformação. Pode ser um outro paradigma, aí já não é mais a pós-modernidade. Tem que, mas ninguém ainda assim que eu li já deu nome para isso de novo paradigma, não. É bom estar sempre antenado com Boaventura de Souza Santos, para ver o que eles estão pensando. Mas eu acho que ninguém arrisca ainda em falar que a gente, porque ainda assim é um pouco as coisas que já começaram a mudar, que estão continuando a mudar, né?
O que é importante também, gente, a gente pensar um pouco nas chamadas micro-revoluções, né? A gente tinha, num primeiro momento, as chamadas grandes revoluções, que a gente viu as revoluções comunistas, as revoluções, né, que transformavam países ditos capitalistas em países, né, ditos comunistas. A partir desse novo paradigma, a gente teria as chamadas micro-revoluções, são as revoluções relacionadas às questões comportamentais, né? Você sai das grandes revoluções e entra nas micro-revoluções, né? A gente teria uma coisa assim. Essas micro-revoluções que você citou, elas são por conta da questão individualista ou elas também se referem a essa questão dos movimentos sociais, só que numa perspectiva, tipo, menor? Não entendi muito a pergunta, tenta formular. É porque o que eu entendi das micro-revoluções é que seria uma questão de variedade, né? Porque, se você parar para pensar, micro-revoluções, pelo menos me passa a ideia de uma coisa muito mais constante. Até no texto eu fiquei com um pouco a impressão disso, da questão dos movimentos sociais e a reformulação que a gente tem todo dia por conta de mais informação, mais acesso a mais coisas e muito mais processo acontecendo ao mesmo tempo, principalmente com a globalização. Mas aí as micro-revoluções nessa questão de comportamento, elas seriam uma coisa relacionada, digamos, ao indivíduo só, ou é uma coisa relacionada ao social todo também? Ao social, não é só um indivíduo. O indivíduo ele não consegue fazer uma revolução sozinho. Não existe política individual. Entendeu? A política ela é sempre coletiva. Assim, eu quero os meus direitos. Quem? Direitos do Pedro. Ela é sempre coletiva, por exemplo. Os direitos, os movimentos, as vidas negras importam, né? É coletivo. Movimentos, acho que chamam movimentos sociais. Aí, o que eu coloquei? A gente coloca aqui, né? A modernidade, que tem essa questão do homem racional, branco, heteronormativo, que produziram as grandes revoluções, né? Principalmente as revoluções relacionadas à luta de classe, né? E as grandes instituições, igreja, família e Estado, né? Depois a gente tem essa mudança de paradigma que começa a acontecer a partir, né, dos anos 50, com Simone de Bovary, Fanon, né, geração beatnik, questão do louco, da criança, do adolescente, que começam a aparecer as micro-revoluções, que são os direitos LGBTI+, das mulheres, a questão racial, a questão do louco, a questão da criança, do adolescente, a questão ecológica, né? E que são chamados micro-revoluções porque não são transformações, vamos dizer assim, que se deu
num nível para a gente pensar a transformação de um país. Tá? Então é micro por isso, mas não tem nada de micro, né? Se uma pessoa ela pode escrever, por exemplo, no Facebook, falar com os amigos dela que ela é gay sem ter o menor constrangimento, isso é ótimo, né? Ou que um sujeito negro, né, se autodeclarar negro, sem ficar com a cabeça baixa e sem se ver como inferior e ter orgulho de ser dessa forma, isso é ótimo, né? Então, assim, não são tão micro assim as revoluções, né? Não é tão micro assim. Uma mulher, né, entrar na universidade, se formar como engenheira, trabalhar numa grande empresa, ter um grande salário, isso é ótimo, né? Mas o grande problema é quando esse povo todo é Bolsonaro. Eles não entenderam que eles conseguiram fazer isso por causa das transformações sociais que ocorreram durante todo o século XX, né? Essa é que é a grande desinformação, falar que direitos humanos é coisa de comunista, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem nada a ver. Vocês olharam o programa? Deu para entender direitinho? O fichamento da próxima aula é sobre o próximo texto? Fechamento sobre o próximo texto. Não é esse, não. Tá? Esse vocês não vão precisar fazer nada. Você quer que escreva em forma de resumo do texto ou tipo um debate, a gente vai interagindo? Fechamento é você pegar os pontos importantes, assim, entendeu, Júlio? Modernidade, razão, homem, branco, coloca os pontos assim, mostrar que você leu e você foi fichando, colocando cada hora um ponto. Entendeu? E é no outro texto, é no texto do Otaviano, mas eu vou apresentar esse texto também na próxima aula. Tá? Vai ser uma aula expositiva, igual essa, só que vai ser com data show. Vai ser mais chato. Quem gosta de aula com data show? Você gosta? Vai ser Eu gosto que dá para anotar as coisas que você coloca. E vai ser mais assim. Então, se a gente, num primeiro momento, a gente trabalhou isso, as transformações sociais, os movimentos sociais de uma forma global, o próximo texto é do Octaviani, que ele é um sociólogo que vem da mesma escola do Celso Furtado, que vem da mesma escola do Fernando Henrique, esqueci o nome do outro lá, importante também. Entendeu? Ele veio dessa mesma escola. Então, ele pensa a sociedade brasileira, a organização da sociedade brasileira, né? Então, a gente vai pensar assim, como que o Brasil, quais são as características do Brasil, como o Brasil se organizou, e para pensar também nas ações possíveis que a gente pode fazer como educador. É um texto bem interessante. Então, ele é mais voltado para a questão brasileira, né?
Beleza? Vamos voltar então semana que vem? 7 horas, tá ok? Um abraço para vocês. Ok. Obrigada, professor. Um abraço, boa noite, gente. Até Boa mais, noite. até semana que vem, gente. Boa noite, Tchau. pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. A CPI da Covid ouviu hoje o depoimento